Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Tudo começou numa noite específica, quando uma mulher apareceu no abrigo de Duncan com uma criança, pedindo um lugar para ficar. Só que o dono do lugar nem quis saber, já mandou a real dizendo que já tinha gente demais ali para cuidar. Mas aí a mulher manda uma moeda de prata para ele, que claro, na hora mudou de ideia. O safado nem pensou duas vezes, enfiou a grana no bolso e levou os dois para dentro. Mostrou o quarto onde eles iam ficar e avisou que no dia seguinte ia explicar as regras do abrigo e as taxas que eles tinham que pagar. Depois disso, saiu e deixou os dois lá. A mulher se chamava Helen. Ela ajudou o menino a sentar na cama e dava pra ver que ela estava bem abalada com tudo. Sentia um aperto no peito só de pensar no tanto de coisa que aquele menino já tinha passado tão novinho. O garoto, todo quietinho, perguntou onde estavam os pais dele. Só que dava pra ver que algo bem pesado tinha rolado com eles, e Helen nem conseguia encarar a verdade. Em vez disso, soltou-lhe uma mentirinha pra dar esperança, dizendo que ele ia ver os pais logo logo. Mas por enquanto, o melhor era dormir e esperar o amanhã chegar. O menino acreditou no que ela disse, e em pouco tempo já estava dormindo. Enquanto isso, Helen começou a tossir forte, uma tosse feia, com sangue saindo. Ela entendeu na hora que era o fim. Tossiu até não aguentar mais, se despediu do menino em silêncio e morreu ali mesmo. Um tempo depois, o garoto acordou e viu o lençol todo cheio de sangue. Helen já estava morta. Mais tarde, o dono do abrigo apareceu com a amante dele, os dois putos da vida porque uma velha tinha morrido ali dentro. A amante reparou que o menino tinha o cabelo branco igualzinho ao da Pauline, uma mulher que já morava ali fazia um tempo. E como se fosse combinado, Pauline apareceu na hora. E sim, era impressionante como ela parecia com um menino. A amante nem pensou duas vezes. Decidiu que o menino ia ficar com a Pauline dali pra frente. Só que ali não tinha nada de caridade, não. Pauline e o menino tinham que sair pra pedir dinheiro na rua e trazer a grana de volta pro abrigo. E esse tal de abrigo Duncan, na teoria, era sustentado com doações e ajuda do governo, feito pra receber quem não tinha pra onde ir. Mas na prática, era só um esquema nojento que explorava crianças usando essa história de taxa de responsabilidade para lucrar em cima delas. Pauline se apresentou e perguntou o nome do garoto, mas ele nem respondeu. Tava ali, quieto, com a cabeça longe, pensando na Helen. Pauline percebeu logo a tristeza estampada no rosto dele. Então sentou do lado dele e deu aquele papo reto. Disse que não sabia o que ele tinha passado, mas que isso já era passado e agora ele tinha que seguir em frente. Se quisesse sobreviver, tinha que levantar a cabeça. Disse que se ele mantivesse o ânimo, a felicidade ia acabar aparecendo. Estendeu a mão para ele e falou que ele precisava se esforçar para mudar a própria vida. O menino segurou a mão dela sem pensar duas vezes, e foi assim que começou uma nova fase da vida dele. A partir daquele dia, ele passou a fingir que era filho da Pauline, e os dois começaram a pedir esmola juntos pelas ruas. No começo, essa relação de mãe e filho era só fachada, mas Pauline sempre cuidou dele como se fosse de verdade. Protegia ele de encrenca, dos outros moleques e de vagabundo metido a valentão. Com todo esse carinho, o menino nunca se sentiu sozinho, nem uma vez. Assim passaram 5 anos, voando. Agora o menino tinha 8 anos. O nome dele, Rowan. Numa tarde, os dois estavam sentados juntos, conversando e lembrando de tudo que tinham vivido e ralado ao longo desses anos. Aquele dia, Rowan tinha escutado um boato de que Pauline ia embora e resolveu perguntar direto para ela. Pauline não ficou muito animada, mas confirmou que era verdade. Parece que tinham oferecido para ela um trabalho como empregada na casa de uns nobres. Rowan ficou feliz de verdade por ela. Disse que ela ia mandar bem no novo trabalho. Pauline deu risada e falou que ele estava se preocupando demais, como se já não tivesse coisa suficiente para se preocupar. O menino, por outro lado, só sabia agradecer tudo que ela tinha feito por ele nesses 5 anos. Quando a Helen morreu e largou ele sozinho, quando os outros moleques do abrigo batiam nele, ou quando os vagabundos da rua vinham arrumar briga, era sempre a Pauline que aparecia para ajudar. Sem nem perceber, ele começou a chorar, queria ficar feliz por ela, mas só conseguia pensar que ia ficar sozinho de novo. Primeiro foram os pais, depois a Helen e agora a Pauline. Todo mundo vai embora, e a dor de ser deixado para trás de novo apertava demais. Pauline não deixou ele se afundar nesse sentimento. Disse que só porque alguém não tá mais do lado dele, não quer dizer que ele tá sozinho. O verdadeiro abandono acontece quando o coração fica vazio. Falou pra ele guardar dentro dele as pessoas que se foram e olhar pra dentro, porque ali dentro tinha todo o amor que elas deixaram. Sempre que a solidão bate, ela disse pra ele fechar os olhos e sentir o próprio coração. Porque ela sempre vai estar ali com ele, bem do lado,
Os dias vão passando, o sol se vai, e mais uma noite chega. No meio do mato, Rowan lembra das últimas palavras da Pauline. Se sentindo sozinho, ele fecha os olhos, coloca a mão no peito e tenta abrir os olhos do coração, só para sentir mais perto as pessoas que são importantes para ele. Assim que faz isso, a mana começa a girar ao redor dele. Mesmo de olhos fechados, ele consegue enxergar tudo, como se o mundo inteiro tivesse ali, visível. E não só isso, ele sente também seus pais, a Helen e a Pauline. Todo mundo que ele ama parece mais perto do coração dele. Os anos passam voando desde que Pauline saiu do abrigo. Ela nunca mais deu notícia, o que faz Rowan acreditar que ela ainda tá tentando se adaptar à nova vida. Tudo o que ele pode fazer é torcer para que ela esteja bem. Enquanto isso, ele continua pedindo esmola sozinho, igual os outros moleques. O diretor colocou ele na Zona 1, que é a área que mais dá dinheiro. Como ele sempre consegue uma boa grana, é tratado melhor que os outros. Tem também um cara que é todo simpático com ele, meio prestativo até demais. O nome dele é Blake, o supervisor da Zona 1. Desde que ouviu a história triste do passado do Rowan, o cara ficou todo amigo. Foi ele também que contou pro garoto que aqueles brilhos que ele via com os olhos fechados eram mana. Como Blake é tão gente boa e sempre ajuda, Rowan não tem motivo nenhum pra desconfiar ou odiar o cara. Blake carrega uns aglomerados de luz condensada dentro do corpo, e é um espadachim experiente que usa mana. E como Rowan consegue enxergar mana, percebe que a do Blake tem um brilho meio estranho, meio turvo. Agora, só pra entender um pouco. Nesse mundo, mana é tipo o ingrediente principal que formou tudo. As pessoas absorvem mana sem nem perceber, só de respirar. E isso afeta o jeito que o mundo funciona. Só que tem uns poucos, como o Blake, que conseguem usar mana com uns métodos específicos chamados de cultivo de mana. E Blake já deixou claro pro Rowan, nada de tentar cultivar mana sem entender direito, porque isso pode ser mortal se for feito do jeito errado. Enquanto algumas pessoas jogam moedas no balde dele, Rowan agradece de coração, do jeitinho que um bom pedinte deve fazer. Algumas mulheres que passam acham ele fofo, todo adorável, não resistem ao jeitinho dele, mas Rowan tá com a cabeça em outro lugar, pensando em como evoluir no lance da mana. Primeiro de tudo, ele tá tentando se acostumar a ver o mundo real e a mana ao mesmo tempo. E consegue. Isso já arranca um sorrisinho de vitória do rosto dele. Até pouco tempo atrás era difícil pra caramba ver os dois ao mesmo tempo, mas agora tá começando a pegar o jeito. Mesmo assim, ver as duas coisas sobrepostas ainda dá uma tontura, um mal-estar leve. Do nada, Blake aparece, impressionado com a grana que Rowan já juntou. Rowan dá uma de humilde e diz que é tudo graças às pessoas de bom coração. Blake avisa pra ele ficar esperto com possíveis perigos. Afinal, o sucesso pode atrair inveja. Então, se notar qualquer coisa estranha, é pra avisar na hora. Depois desse aviso, Blake vai embora, dando um tchauzinho no fim. Só que Rowan já viu coisa estranha assim, só não quer contar pra ninguém. Ele reparou que tem uns desconhecidos na multidão com uma mana super forte e brilhante, igual a que Blake tem no abdômen. Só que diferente dos usuários normais, esses dois caras que ele viu ontem tinham uma mana muito mais intensa, que brilhava de um jeito fora do comum. O que deixou Rowan ainda mais preocupado foi o fato de que esses caras estavam observando ele e do nada sumiram, pulando pelos telhados. Eles não pareciam ameaçadores, mas mesmo assim, Rowan quer manter em segredo que consegue ver mana. Essa habilidade é só dele, e ele quer que continue assim. Quando mais um cara joga uma moeda no balde, Rowan percebe que o recipiente já tá cheio, então decide ir até a base para trocar por um novo. No caminho, ele nota uns caras estranhos nas sombras, e dá pra ver claramente que a mana deles é daquela mesma que ele viu antes. São os mesmos de ontem, com certeza. E agora tem mais de um seguindo ele de perto. Rowan não faz ideia do que esses caras estão tramando, mas dessa vez, ele sente um medo real, porque é a primeira vez que eles estão tão perto assim. Tem um atrás dele e outro do lado. Tudo o que ele precisa fazer agora é chegar até a base. Mas a ansiedade começa a tomar conta, ainda mais com esses sujeitos estranhos diminuindo a distância cada vez mais. Teve uma hora que Rowan achou que estava ferrado de vez, mas aí, bem no último segundo, ele ouve uma voz conhecida. E claro, é o Blake, correndo feito um raio. Quando alcança Rowan, Blake pega ele nos braços e dá um pulo tão alto que aterrissa direto no telhado de um prédio. Os caras estranhos estavam logo atrás, e então Blake acelera ainda mais, avisando para Rowan segurar firme e não deixar nenhuma moeda cair da caixa, senão iam acabar dormindo de barriga vazia. Enquanto isso, Rowan já estava viajando nos próprios pensamentos, o que deixa Blake sem entender nada. Quando eles finalmente chegam no abrigo, Blake coloca o garoto no chão. Rowan continua meio fora do ar, e o Blake pensa que ele deve ter ficado tão apavorado que travou feito uma estátua.
Pra acalmar, diz que agora estão seguros e manda o menino entrar. Só que a real é que Rowan não tava paralisado de medo não. Ele tava em choque por causa de uma descoberta absurda que acabou de fazer. No meio da fuga, ele conseguiu ver como a mana circula pelo corpo durante os movimentos. Viu como a mana condensada vibra quando alguém concentra força nos braços e pernas. Conseguiu até contar quantos pulsos e apagões de mana são necessários para dar um salto de telhado. Agora, ele decide testar tudo isso. Respira fundo, puxa a mana para dentro, faz ela circular pelo corpo e começa a condensar, pronto para soltar a energia quando precisar. Parece que o moleque finalmente entendeu como usar a mana de verdade. O próximo passo é botar tudo isso à prova. Enquanto isso, os outros moleques começam a voltar para os seus postos, sem ter ideia do que tá rolando, ou porque estão sendo chamados de volta. Aí aparece o superior deles, dizendo que não é nada demais, então não precisam se preocupar. Cada líder de zona vai fazer uma inspeção, e depois todo mundo volta pro trabalho. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, então o recado é simples. Fiquem quietos nos seus quartos, exceto por um. Rowan. Ele é avisado que precisa arrumar as coisas porque vai ser transferido. Mais tarde, o garoto segue seu superior em silêncio, andando uns passos atrás. Em certo momento, o cara pede pra ele esperar do lado, enquanto vai trocar uma ideia com um brutamonte ali perto. Claro que o menino fica curioso, mas tá longe demais pra ouvir. Então ele faz circular a mana e foca nos ouvidos. E pronto, escuta tudo, alto e claro. Eles estão falando sobre ele. Rowan vai ser transferido para o prédio principal, saindo do dormitório. Nem o próprio superior sabe o motivo, mas como a ordem veio direto do diretor, ele acha que o chefe só tem um carinho especial pelo moleque. E quem pode culpar o diretor? Rowan é bonitinho pra caramba, e depois do que rolou na Zona 1, faz sentido priorizar a segurança dele. Aqueles caras estranhos que estavam seguindo o menino podem fazer parte da tal união, seja lá o que isso for. Mas vai saber, né? Rowan percebe que estão falando justamente dos caras esquisitos que perseguiram ele hoje. Aí o Brutamonte chama o garoto e manda ele seguir. Eles andam pelo prédio principal, até chegar numa recepção onde tá uma moça chamada Amy. O cara apresenta ela, dizendo que agora vai ser ela a responsável por cuidar do menino. Depois que eles se apresentam, o cara vai embora, deixando os dois naquele silêncio estranho. Amy quebra o gelo perguntando a idade dele. Rowan responde na lata. Tem 10 anos. Também confessa que não sabe ler nem escrever, porque nunca teve a chance de aprender. Amy já esperava por isso. Afinal, ele veio da ala dos dormitórios. Mas a partir de amanhã, ela vai ensinar tudo o que ele precisa saber. Ele pode chamar ela de professora ou de irmã mais velha se for um momento mais descontraído. Quando presta mais atenção no rosto dele, Amy até se surpreende. Bonito demais pra ser um moleque do dormitório. O garoto pergunta por que ele precisa aprender a ler, todo inocente. Amy fica um pouco irritada, porque ele nem sabe o motivo de estar ali. Aí explica que uma leitura em voz alta é quando alguém lê um livro para um grupo reunido numa ocasião especial. Às vezes, quem lê é o próprio autor, ou algum nobre durante um evento social. Ler bem é algo super importante entre os ricos, e dessa vez, quem vai ler em voz alta para os patrocinadores do abrigo é o Rowan. Se ele mandar bem, pode até ser escolhido para uma leitura especial. Porque veja bem, os moleques que impressionam lendo geralmente são adotados. Os escolhidos fazem uma leitura particular para o patrocinador. Para um moleque como o Rowan, que nem sabe ler uma palavra ainda, a caminhada vai ser longa. Mas depois de toda essa enxurrada de informação, ele nem pisca. Não parece confuso nem sobrecarregado, o que deixa a Amy bem intrigada. Ela só dá um tapinha carinhoso na cabeça dele e manda ele ir junto com ela. Ela leva o menino até o novo quarto e apresenta os outros garotos que moram lá. Quando Amy sai, Rowan começa a guardar suas coisas no armário pessoal, algo que ele nunca teve no dormitório. Aí um dos garotos se aproxima, encarando ele como se não acreditasse que o Rowan realmente veio da ala dos dormitórios. E apesar do espanto, dá pra ver que o moleque tá curioso também. Ele confessa que nunca conheceu ninguém que veio de lá. Pra quebrar o gelo, ele se apresenta como Theo. Aquela loira ali é a Noah, o do meio é o Hayden e a garota mais quieta no canto é a Lily. Theo explica como funcionam as coisas nesse canto do abrigo. Aqui ninguém vai ficar enchendo o saco nem fazendo bullying. E o melhor, não tem mais que sair pra pedir dinheiro na rua. Os moleques que participam dos eventos de leitura ajudam na biblioteca, trabalham na recepção e atendem os visitantes. O grupo do quarto deles cuida da biblioteca, organiza os livros e toca o dia a dia do lugar. Como Rowan agora faz parte da turma, eles dão as boas-vindas de verdade e agradecem por ele estar ali com eles. Quando a noite cai, Rowan tá deitado na cama com a cabeça a mil.
só consegue pensar em livros. Para ele, os livros guardam todo o conhecimento do mundo. Pauline sempre disse que livros eram o melhor presente para um garoto curioso como ele. Só de lembrar disso, o coração dele se enche de gratidão. Na Zona 1, Rowan acabou de terminar a leitura de um livro como parte de um ensaio. Amy pede para ele pegar todos os livros que leu naquele dia. Quando ele coloca um monte de livros na mesa, ela começa a anotar os títulos um por um. E aí percebe algo interessante. Todos os livros que ele leu até agora são contos de fadas. Então ela diz que é hora de partir para os romances da Zona 2. Claro, ela não esquece de elogiar o trabalho incrível que ele tá fazendo. Rowan fica todo feliz de poder acessar os livros da Zona 2 agora. Afinal, é lá que ficam os livros que os adultos leem. Ele tá tão empolgado que pede para ler só mais um pouquinho antes de voltar pro quarto. Amy deixa. Ele vai direto pra Zona 2. E o moleque tá simplesmente nas nuvens com tantos livros ao redor. Qualquer um que ele pega já dá vontade de devorar na hora. Mas aí, um livro específico chama a atenção dele. O título é O Nascimento do Reino de Grafton e da União. A palavra União soa familiar. Ele já ouviu adultos falando disso. Ao abrir o livro, a primeira coisa que vê é um mapa do continente onde vive. Um dos principados, Grafton, venceu uma guerra antiga. Depois disso, o mundo foi reorganizado num reino principal e 6 principados autônomos. Para evitar novas guerras e manter a segurança e o bem-estar da população, o rei criou uma organização chamada União. Essa galera tá ativa há mais de 200 anos, tentando manter a ordem e a paz. Dizem que os membros da União são gente boa, de coração puro. Mas se é assim, por que o Blake saiu correndo daquele jeito quando viu eles? A única explicação que Rowan consegue pensar é que talvez a União não curta muito essa história de crianças pedindo esmola. E Blake ficou com medo de tomar bronca. Só que o Blake também se dá super bem com os supervisores locais, então nada faz sentido. Outra possibilidade é que o abrigo e a União não se dão nada bem, e por algum motivo, o abrigo tá escondendo o que rolou naquele dia em que Rowan foi perseguido pelos caras da União. Se estão escondendo isso, é porque deve ter coisa bem podre no meio. Só de pensar nisso, ele já fica com um aperto no peito. Alguns dias passam rapidinho. Rowan aparece limpando a biblioteca, usando mana para dar uma força no serviço. Ainda não domina totalmente os movimentos enquanto faz a mana circular, mas já tá ficando mais fácil. Na época em que pedia esmola, ele ficava parado, só respirando mana bem quietinho. Agora, já treinou o suficiente para conseguir circular a mana andando ou até lendo. Mesmo assim, a concentração de mana ainda não aumenta. Ela sempre se espalha, nunca junta direito. Isso deixa ele meio frustrado, mas ele acredita que com calma e paciência, um passo de cada vez, ele vai chegar lá. Num certo dia, todas as crianças são reunidas no saguão principal. Quem aparece na frente delas é a vice-diretora, junto com a Amy. Sem perder tempo, a vice-diretora começa a chamar os nomes das crianças que vão participar do próximo evento de leitura. Por sorte, o Theo, a Lily e a Noah estão na lista, mas quando chega no nome do Rowan, ela dá uma travada. Ela não queria deixar ele participar dessa vez, já que o moleque só terminou de ler contos de fadas agora. Mesmo assim, é impossível negar. O garoto é bonito demais. Só a presença dele já daria um brilho especial pro evento. Então, em vez de participar diretamente, ele é convidado para assistir e entender como tudo funciona. Rowan, educadíssimo como sempre, agradece de coração por ter sido lembrado. Com a seleção feita, a Amy entra em cena e manda os escolhidos trocarem de roupa e se encontrarem no salão de recepção. Enquanto isso, a galera que ficou de fora começa a reclamar. Acham injusto o Rowan ter sido chamado, sendo que mal saiu da fase dos contos de fadas. Depois, Rowan aparece com a nova roupa, bonitinho, elegante e cheio de charme. Theo elogia e Rowan devolve o elogio. Amy então leva o garoto até o lugar onde ele vai ficar sentado durante o evento. Quando todo mundo se acomoda, uma batida na porta anuncia a chegada dos convidados. Logo, começam a entrar várias figuras importantes. Entre elas, tem uma mulher que já tinha visto Rowan pedindo esmola na rua. Sim, aquela mesma que ficou encantada com a carinha dele. Rowan também lembra dela, e logo agradece por aquela moedinha que ela deu naquele dia de frio lá no cruzamento de Bree. O nome dela é Caroline, e parece que virou fã número 1 do menino. Tão fã que começa a contar pra vice-diretora sobre o dia em que viu o Rowan pedindo dinheiro no inverno. Diz que ele já era bonito naquela época, e agora tá ainda mais impressionante. A vice-diretora, querendo se mostrar, solta que o Rowan já aprendeu a ler. Caroline fica toda animada e pede pra ouvir ele lendo alguma coisa ali na hora. A vice-diretora tenta ser humilde, dizendo que o menino veio só pra observar dessa vez, mas Caroline fica tão empolgada
que a vice-diretora acaba topando deixar o Rowan ler o último capítulo como teste. Um tempo depois, a sala fica em silêncio enquanto Rowan começa a ler. E mano, todo mundo fica boquiaberto. A voz do garoto tem uma cadência envolvente, cheia de carinho, quase como se estivesse hipnotizando a plateia. As mulheres ficam todas mexidas, os olhos marejados, mordendo o lábio de tanta emoção. Quando ele termina, os elogios vêm de todos os lados. Cada uma tenta achar a palavra mais doce para descrever o que sentiu. Mas Rowan não deixa isso subir pra cabeça. Ele agradece a vice-diretora, dizendo que foi ela quem ajudou ele a encontrar esse talento e deu a chance de brilhar. Caroline, claro, pede pra ouvir ele de novo no dia seguinte, e a vice-diretora aceita. Mais tarde, Rowan tá na biblioteca, revirando as estantes. Dessa vez tá atrás de livros que ajudem ele a usar a mana de forma mais eficiente junto com os movimentos do corpo. Quando encontra um livro bacana, adivinha quem aparece? Blake. E logo percebe que o livro que Rowan tava segurando é sobre os prazeres da vida. Sim, sexo. Rowan se vira fazendo cara de assustado, mas na real, ele já sabia quem tava vindo. Sentiu a presença antes. Blake tá ali pra dar os parabéns pelo desempenho incrível do menino no evento. Fica meio triste de não ter conseguido ouvir ele lendo ao vivo. Então foi até a biblioteca na esperança de escutar um pouco ali. Rowan entende que o Blake tem várias responsabilidades e não guarda mágoa nenhuma. Pra mudar de assunto, pergunta se o cara tem alguma novidade. Aí o Blake solta uma bomba. Aqueles caras da União, que estavam perseguindo o Rowan, estão começando a se mexer de novo. Mas ele vai resolver isso junto com os administradores. Rowan fica cheio de confiança e diz que com Blake no time, esses caras vão acabar comendo poeira. O apoio do moleque deixa Blake ainda mais confiante. Blake queria muito ir no evento de leitura do dia seguinte, mas acha que vai ter que faltar de novo. E por mais que pareça um cara corajoso enfrentando a galera da União, isso também deixa no ar uma dúvida. Será que ele é o mocinho mesmo? Porque, no fim das contas, a tal União existe justamente para manter a paz. Mas como o Blake sempre foi tão gente boa com o Rowan, o moleque só consegue ver ele como uma boa pessoa. Continuando a conversa, Rowan fala que tomara que o Blake consiga ouvir ele lendo da próxima vez, porque leitura em voz alta vai rolar bastante daqui pra frente. Mas o que preocupa mesmo é o bem-estar do Blake. Ele deseja toda a sorte do mundo pra ele lidar com os caras da União. Blake também retribui, desejando boa sorte pro garoto no que vier pela frente. Antes de ir embora, ele aponta pro livro que Rowan estava segurando e fala pra ele ler assim que tiver um tempo livre das sessões de leitura. Com isso, o Blake se despede e vai cuidar das coisas dele. Enquanto Rowan fica ali pensando nessa treta toda entre o Blake e a União. Ele fica se perguntando como seria ver dois mestres de mana se enfrentando de verdade. Mais do que isso, quer descobrir onde ele mesmo tá nesse jogo. Se consegue ao menos chegar perto do nível do Blake. Ele começa a ir a condensar e fazer a mana fluir pelo corpo, mas sem querer, rasga o livro que estava segurando, por causa da força amplificada nas mãos. De repente batem na porta e mandam ele entrar. Rowan não sabe por que a vice-diretora chamou ele, mas entra. Ela tenta achar as palavras certas e solta a bomba. O garoto virou o leitor favorito entre as madames nobres. Elas só querem ouvir a voz dele e nem ligam se for leitura solo. As mulheres estão fazendo tanto barulho e exigindo tanto que a coitada da vice-diretora já tá com dor de cabeça. E agora ela vem, arrasada, perguntar se Rowan toparia encarar essa bronca. O menino, todo prestativo, diz que não tem problema nenhum e que tá disposto a ajudar, principalmente por ela. Na próxima cena, a vice-diretora anuncia oficialmente o leitor especial do dia. Só que pra surpresa de geral, ela chama o nome do Theo, e não o do Rowan. Theo fica todo travado, não acredita que foi escolhido. A vice-diretora parabeniza ele, e os colegas também. Até o próprio Theo comenta que quem merecia de verdade era o Rowan. Ele fala que a leitura do garoto é tão elegante e bonita que com certeza ele vai acabar indo longe. Como leitor especial, Theo parte pro destino novo dele. E vendo o amigo indo embora, Rowan sente um aperto, mas esse sentimento dura pouco. Logo depois, ele já tá de volta às leituras, encantando as nobres com aquela voz poética de sempre. Nem teve tempo de ficar triste ou com saudade. Estava ocupado demais cumprindo seu papel de leitor. Com a agenda lotada, a vice-diretora avisa que ele vai ter que participar das sessões de manhã, ou seja, vai virar um plantão dobrado agora. Até ela pede desculpas por colocar tanta pressão, mas o menino tá super requisitado. Em vez de achar isso um peso, Rowan vê como uma oportunidade. Fica feliz que as pessoas gostam de ouvir ele, mas ele também confessa que sempre sai emocionalmente esgotado depois de uma leitura. Por isso, pede um intervalo entre as sessões para conseguir se acalmar. A vice-diretora não consegue negar esse pedido sincero.
mas lembra ele de não sair do jardim nos horários de descanso. Rowan acha tranquilo, tá mais do que satisfeito com isso. No jardim, o menino aproveita a solidão para voltar a treinar a circulação de mana. Ele começa a concentrar a energia em pontos específicos: músculos, articulações, ossos, tudo conforme as instruções do livro. Depois dessa concentração, ele direciona a mana para o resto do corpo. E o que determina se o processo vai funcionar ou não é pura força de vontade. Porque mexer com mana não é só pensar. Tem que querer, tem que agir. O corpo do Rowan começa a brilhar com a mana passando por ele todo. Quando termina, ele volta ao estado normal. O problema é que a concentração da mana ainda tá ruim. Ele não consegue saber se o problema é com o corpo dele ou se é falta de habilidade, mas por enquanto não quer acelerar as coisas. Prefere trabalhar em eliminar as fraquezas aos poucos, para não acabar igual os outros. Naquela época em que Blake levou ele pro abrigo, ele nem conseguia andar sozinho. Rowan até acha que o pessoal da União deve ter cansado de correr atrás dele, o que é um alívio, mas também uma observação importante. Mesmo quem usa mana pode acabar fraco e exausto, e isso deixa Rowan com vontade de decifrar o segredo por trás do uso de mana armazenada. Ele começa a brincar com a ideia de usar mana externa como se fosse dele. Afinal, já testou isso uma vez, colocando mana na própria voz e usando isso como saída. Isso abre uma porta enorme. Talvez seja possível alterar a mana ao redor, desde que ela tenha forma ou estrutura definida. Rowan brinca com aquela ideia de manipular a mana do ambiente e, para surpresa dele, acaba tendo um baita estalo de clareza quando faz uma folha levitar no ar. Na cena seguinte, o leitor especial é escolhido de novo. Dessa vez é a Lily. Igual aconteceu com o Theo, ela é aplaudida e avisada para se cuidar. Mas tem algo estranho. Lily fica toda sem graça e travada na frente do Rowan, o que deixa ele bem confuso. A garota tenta gaguejando confessar que gosta dele, mas acaba sendo interrompida quando os outros moleques começam a discutir, todos confusos com a situação. Eles não conseguem entender como o Rowan, que claramente é o melhor entre todos, foi ignorado 2 vezes seguidas. Para eles, isso só pode ser armação da vice-diretora. Acham que o abrigo tá usando o moleque como uma máquina de dinheiro, porque ele atrai muita grana. No meio disso tudo, a tentativa de confissão da Lily vai por água abaixo, e quando Rowan, todo perdido, pede pra ela repetir porque não entendeu o que ela disse, já era. A menina sai chorando, sem coragem de tentar de novo. Enquanto isso, o Rowan entra num momento de reflexão. Lembra que os leitores especiais costumam ser adotados por boas famílias. E se ele fosse escolhido, talvez também pudesse sair dali e explorar um mundo maior onde poderia aprender mais sobre o uso e armazenamento de mana. A curiosidade dele só cresce. No dia seguinte, durante um intervalo, ele repete o mesmo treino de levitação da folha. Como já está acostumado com o processo, agora parece até fácil. De repente, sente uma linha de mana roxa se aproximando e percebe que alguém está tentando invadir o abrigo. É justamente o cara que levou ele pro abrigo lá no começo. O homem cai no chão com um barulhão. E pra surpresa do garoto, a mana dele tá desaparecendo. Logo depois, outro homem aparece correndo e vai checar o estado do cara caído. Eles conversam rapidamente, e o termo união escapa no meio da fala. Rowan escuta tudo e é mandado de volta pro prédio, como se nada tivesse acontecido. Mas ele fica paralisado, sem entender o que tá rolando. E pra piorar, a sessão de leitura da tarde é cancelada do nada, e todos os garotos são mandados direto pros dormitórios. Nada disso tinha acontecido antes, então geral tá confuso. Amy aparece logo depois e foca direto no Rowan, dizendo pra ele se preparar, porque agora ele vai ser o leitor especial. O menino começa a se arrumar, mas tá com uma expressão triste. Lembra do jeito frio que Amy falou com ele, sem o carinho de sempre. Pensa nos 2 homens que viu mais cedo e se pergunta se eles têm algo a ver com o cancelamento da sessão. Mesmo sem respostas, ele segue e encontra Amy já pronta, toda arrumada. Ela olha pro garoto, impressionada com o visual dele, mas não diz nada, só manda ele seguir. Rowan pergunta se ele tá sendo adotado pela Caroline, já que isso seria um final bom, mas pra surpresa dele, não é ela. E mais uma vez, Amy não explica nada. Eles seguem até um abrigo de apoio chamado Anexo, um lugar mais sombrio e pesado do que os outros. Rowan sente na hora que tem gente perigosa ali dentro. Com uma mana suspeita no ar, o recepcionista apressa eles, dizendo que é importante se mover logo. Quando o homem se despede, Rowan encara Amy pela última vez. Ela tá com uma expressão neutra, sem emoção. Lá dentro, ele percebe que o prédio nem tem janelas, e é bem mais esquisito do que imaginava. O menino fica em alerta, sem baixar a guarda. E então, ouve a voz da vice-diretora. Eles entram num salão estranho.
que mais parece um altar de sacrifício do que qualquer outra coisa. Sem muita explicação, mandam ele sentar na cadeira e começar a leitura. Tentando organizar os pensamentos, Rowan se pergunta se aquelas pessoas estão fugindo da União por causa do que aconteceu mais cedo. E ele não faz a menor ideia do propósito daquele ritual. Olha pro livro que vai ter que ler, mas está visivelmente abalado. Do lado tem um poço escuro descendo até não se sabe onde. E aí vem a iluminação. Aquele buraco é um reservatório de mana gigantesco, completamente diferente de tudo que ele já viu. Mandam ele começar a leitura imediatamente. Então, Rowan começa a ler de forma poética, recitando um conto sombrio que tem tudo a ver com aquele poço esquisito. Mesmo durante a leitura, ele sente a mana escura se acumulando ali dentro. E conforme lê, começa a ser invadido por uma emoção pesada e fora de controle. A leitura dele vai ficando cada vez mais sombria, e até o tom da própria narração muda. E agora, finalmente, Rowan percebe o que está acontecendo. A verdade é que o único que estava ouvindo a leitura de Rowan era o próprio poço de mana. Enquanto o garoto continuava lendo, sentia sua mana sendo drenada aos poucos. O corpo enfraquecia a cada palavra, e ele percebeu que aquilo era perigoso. Mas se parasse agora, seria tarde demais. O abrigo todo podia estar em risco, e a União podia finalmente alcançá-los. Com foco total, Rowan decide resistir. Ele cria um novo plano: absorver a mana ao redor e ajustar o fluxo dela para si mesmo. Com isso, tentáculos de mana branca se separam do seu corpo e formam uma espécie de barreira em volta. O controle absoluto que ele tinha sobre o fluxo de mana fez tudo funcionar perfeitamente. Agora ele podia continuar lendo sem se preocupar em ser drenado. A ideia era enrolar um pouco. E com a detecção de mana, ele sabia exatamente quando os caras da União estavam se aproximando. Mas ele demorou demais. Quem estava tramando contra ele já suspeitava que o ritual devia ter acabado faz tempo, então decidem agir. Mas Rowan já estava pronto, sentindo eles se aproximando, se perguntando se ganhou tempo suficiente. O foco dele quebra quando vê os caras invadindo o lugar. Um deles chega gritando, mas pra surpresa do garoto, eles não vêm direto pra cima dele, descem direto pro subterrâneo. Isso faz Rowan se perguntar: o que exatamente estão alimentando nesse poço escuro? A cena corta pra uma treta. O responsável pela casa toma um tapa na cara e a vice-diretora segura ele com força. O líder do ritual tá puto, achando que foi enganado porque tentaram fugir. Enquanto isso, Rowan desce até lá embaixo, e o que ele vê é de partir o coração. Uma árvore bizarra, feita de almas perdidas. O mundo do garoto desmorona na mesma hora. Ele entende que várias pessoas foram sacrificadas para manter aquele ritual. A dor só piora quando ele reconhece um rosto entre os corpos. Pauline, ela tava ali. O louco de antes pega o garoto. Mas antes que algo pior aconteça, Blake chega, perguntando o que caramba rolou ali e por que todos os diretores estavam mortos. Descobre que eles tentaram fugir e acabaram encontrando uma fruta estranha. Rowan foi levado até ali para criar mais uma fruta. Só que o plano saiu do controle. Ninguém sabe o que está acontecendo. Blake, irritado, puxa a lâmina que estava cravada no corpo da Pauline. E tudo isso traz uma memória à tona. Uma conversa que Rowan teve com ele, quando perguntou por que nunca carregava uma espada. A resposta foi que sua arma estava sendo usada em outro lugar. Agora ele entende. Aquele lugar era Pauline. Blake foi o desgraçado que matou ela. O menino explode por dentro, de um segundo pro outro. Vira uma força da natureza. A primeira coisa que faz é matar o cara que o segurava ali, sem nem hesitar. Blake, ocupado com a espada, nem percebe o que está acontecendo atrás dele. Quando se dá conta, Rowan já está envolto numa aura poderosa e escura. Ele nunca esperava que o garoto fosse tão forte, tão jovem. Mas antes mesmo que Blake possa terminar de falar alguma coisa, Rowan aparece na frente dele e o acerta com uma velocidade absurda. Enquanto tudo isso acontece, a cabeça de Rowan só pensa nos que se foram. As lágrimas caem. Ele chora por Pauline, a mãe que ele encontrou e perdeu. Ele infunde mana na árvore morta e mergulha nas memórias dos que já se foram. Vê lembranças horríveis, crianças indefesas chorando, gente morta, e então diante dele surge um homem, uma versão adulta de si mesmo. Mas antes que consiga entender tudo, a sequência quebra. E, mesmo sem saber exatamente o que tá rolando, algo dentro dele mudou. Ele sente como se tivesse se reconectado com a mana que perdeu um dia. A lembrança de Pauline abraçando ele ainda pequeno volta. Ela dizia que a solidão só existe quando o coração tá vazio. E que, enquanto ele guardar as memórias de quem amou, nunca vai estar sozinho. Por isso, ela mandava ele olhar pra dentro de si e sentir esse amor. Não é algo que se vê, é algo que se sente. A voz dela ecoa na mente dele, dizendo pra escutar o som do próprio coração. Essa mana familiar tá guiando o seu garoto, pra que ele nunca se esqueça do que é importante.
Mesmo que as lembranças e o amor que dividiram tenham desaparecido, eles ainda vivem no coração dele, agora e pra sempre. Com o fim desse reencontro emocional, a realidade volta com tudo. Blake tá com a espada encostada no pescoço do menino. Diz que só esperou por consideração a ele, senão já teria resolvido tudo antes. Mas sempre soube que o garoto era esperto. Os capangas dele estragaram o plano, mas agora ele só quer fazer uma pergunta. Blake estende a mão e pede pra Rowan ir com ele. Ou ele aceitava seguir com Blake, ou morria ali mesmo, sozinho, sem ninguém por perto. Depois de um silêncio gelado, Rowan pergunta com frieza pra onde exatamente iriam. Blake responde que provavelmente pra outra fazenda, onde o garoto ajudaria a cuidar das árvores, tipo aquelas na frente dele. Blake seria o gerente, cuidando de Rowan. Em outras palavras, ele se tornaria oficialmente parte do grupo chamado Hethel. E o que é esse tal de Hethel? É o grupo de um líder de culto que quer mudar o rumo do mundo usando magia negra. Blake, na real, é só um capacho obediente desse cara. Isso faz Rowan perguntar, com aquele olhar morto de quem já perdeu tudo. Foi o Blake que criou aquela árvore? O espadachim diz que não tem esse tipo de poder. Ele só observa. Quem faz esse tipo de criação são os sacerdotes superiores. Mas Blake não quer perder mais tempo e pressiona pela resposta. Rowan, firme e calmo, recusa a oferta. O cara não gosta nem um pouco disso, e sem hesitar, puxa a espada contra o garoto. Dá pra acreditar? O mesmo cara que tratava Rowan como um irmão mais novo, vai pra cima dele sem nem piscar. Mas Rowan segura a lâmina com 2 dedos, deixando o cretino em choque. Usando o controle de mana externa, Rowan barra o golpe na maior tranquilidade. Agora ele quer saber, foi mesmo Blake quem matou Pauline? O arrogante até provoca, perguntando se o menino ia querer vingança caso ele dissesse que sim. Mas Rowan nem responde com palavras. Ele estilhaça a espada de Blake com sua mana eletrificada e declara sem piscar. Blake não vai ver o nascer do próximo dia. Foi direto, frio e triste se parar pra pensar. Blake toma um golpe tão violento que cai de joelhos, gemendo de dor. E Rowan ainda teve a consideração de avisar pra ele desviar. Mas o idiota nem conseguiu reagir. Antes que o cara abrisse a boca pra amaldiçoar alguma coisa, o menino já termina o serviço, cortando ele ali mesmo. E ele não faz isso com raiva cega não. Ele diz que gente como Blake não merece pena, nem chance de se fazer de vítima. É só a consequência direta das escolhas que fez. A partir daquele momento, Rowan decide. Vai fazer justiça contra todos os que forem como ele. Quando termina a sentença, Blake literalmente vira pedaço de Kit Kat. Cortado sem piedade, Rowan sente mais gente chegando pelos andares inferiores. Um grupo entra em cena, com um homem mandando revistar tudo. É o vice-capitão Oscar, da divisão da Fé da União. Ele logo percebe o talento do garoto e pergunta se ele consegue usar poderes telecinéticos. Rowan, confuso, ouve outra pergunta. Ele aprendeu magia com o grupo do Hethel? O garoto nega tudo e explica que nunca aprendeu magia formalmente. Foi tudo na base do instinto, do autodidata. Soa absurdo vindo de um garoto de 10 anos, mas Oscar percebe que ele não tá mentindo. O vice-capitão se apresenta direito e puxa papo com Rowan. Fica ainda mais impressionado quando o menino mostra que conhece a divisão da fé, especializada em reconhecimento e esgrima. Rowan até identifica o nível S do Oscar, só de olhar o distintivo. O cara fica pasmo com a percepção e a cautela do moleque. Ele convida Rowan para continuarem a conversa lá fora e pede para ele pegar a espada também. Rowan, sem hesitar, usa seus poderes e move a espada com telecinese, deixando o vice-capitão chocado com tanta habilidade em alguém tão novo. Um dos soldados de Oscar informa que a tal árvore foi criada há menos de 2 anos. O feitiço que mantém ela parece ser o dom, mas mesmo assim, um sacerdote de alto nível teria deixado rastros de mana se tivesse desfeito o feitiço, a não ser que fosse o Padre Sion, claro. Enquanto isso, Rowan ainda tá parado, olhando para as crianças, aquelas que foram chamadas de leitores especiais. Agora ele entende, foram todas sacrificadas. Theo, Lily, todos. E ele sente um peso enorme por não ter sido mais gentil com eles, a dor de não ter feito mais arde no peito. Ele pergunta a Oscar se já viram outras árvores como aquela em missões anteriores, e isso só confirma. A divisão da Fé da União vai investigar outras fazendas e desmantelar o grupo Hethel. Oscar responde, mas não deixa de reparar em algo marcante. O garoto à sua frente não é comum. Um menino daquela idade, depois de tudo que viu, normalmente estaria destruído de tristeza. Mas Rowan não. Ele tem algo diferente, um olhar firme, uma determinação evidente e uma raiva contida, pronta para virar justiça. Rowan pede para ser levado com a divisão da fé. E Oscar fica em silêncio por um momento, processando tudo.
Ele acredita que o garoto tá claramente abalado com tudo que viveu, mas tá escondendo isso como um verdadeiro mestre. Por agora, o vice-capitão avisa que uma investigação especial ainda vai ser feita antes de tomarem qualquer decisão sobre o destino do menino. Ele manda Rowan acompanhá-los, e no caminho, o garoto nota uma moeda no corpo da vice-diretora morta. Sem dizer nada, ele pega a moeda e segue com Oscar. Segundo os relatórios da investigação, não houve dano direto ao Pilar da Fé. Foram 13 mortos do lado da organização maligna e 3 mortos do lado do abrigo. 2 suspeitos principais estão envolvidos no crime, e um deles parece ser a Amy. Descobriram também que os sacerdotes superiores e os grandes executivos do culto só montaram a área inicial do ritual. A verdadeira causa do colapso ainda é desconhecida. Por isso as investigações vão continuar, para entender o que realmente aconteceu ali. Com o relatório encerrado, Oscar se vira para Rowan e pergunta onde ele se sente mais confortável. O garoto responde que gosta da biblioteca. Então, com consideração, Oscar diz que é melhor conversarem lá. Rowan guia o caminho e, logo na cena seguinte, os dois estão sentados na biblioteca, discutindo os planos. Oscar comenta que mesmo naquele monte de livros, ele não achou nada sobre cultivo de mana. Por isso tá doido para saber como o garoto aprendeu magia sozinho. Rowan responde na maior simplicidade. Ele só descobriu. E por mais simples que pareça, essa resposta diz muito. Gente realmente talentosa tem dificuldade de explicar habilidades intuitivas. E essa reação é bem comum. Rowan até se chama de inteligente, o que Oscar acha fofo. E honestamente, bem convincente. O garoto parece mesmo especial, mas Oscar ainda quer saber a versão dele dos fatos. Então Rowan começa a contar desde o primeiro dia em que chegou no abrigo. A conversa se estende, e no final, ele compartilha sua suspeita de que talvez Pauline tenha transferido seus poderes para ele. Mesmo depois de ouvir tudo, muita coisa ainda deixa Oscar confuso. Como pode um menino que nunca treinou formalmente em cultivo de mana matar 2 membros do grupo Hettel, incluindo o Blake, que era um espadachim talentoso? E mais, ele quebrou as condições de um ritual criado por um sacerdote superior. Isso não é pouca coisa. Fora que ele tá usando telecinese sem nem fazer encantamento. E nem parece cansado. Rowan é basicamente um tesouro vivo que ninguém parou para procurar. O menino, curioso como sempre, pergunta mais sobre a árvore que encontraram. Aí vem uma verdadeira aula. A árvore era um artefato ritual criado pela organização para consumir vidas humanas. O objetivo era gerar uma fruta feita da energia vital condensada. Ou seja, uma manifestação física de mana. Oscar mostra até a fruta que nasceu durante o processo que envolveu a mana do próprio Rowan. Esse tipo de fruta é consumido para aumentar os próprios reservatórios de mana. E no mercado negro, vale uma fortuna. E por que usavam leitura no ritual? Porque certas condições precisam ser cumpridas para estabilizar a árvore e melhorar a qualidade da fruta. A leitura era esse fator de estabilização. Rowan percebe que a árvore parecia investida na história dele, como se ele estivesse lendo para alguém. Isso significava que ela estava estável. E antes de virarem árvores, aquelas vítimas eram pessoas vivas. Oscar fica impressionado com a análise crítica do garoto e diz que eles pensam do mesmo jeito. Mas Rowan ainda tem dúvidas. Ele quer saber o que significa telecinese. O vice-capitão explica que é um tipo de magia que permite mover objetos usando mana, sem precisar tocar. Rowan demonstra ali mesmo sua habilidade e percebe que o que vinha fazendo o tempo todo era magia. Ele não tem muita informação sobre seus próprios poderes, nem sobre como a magia funciona. Mesmo assim, mesmo estando só no primeiro estágio da telecinese, Oscar considera ele único para alguém da idade dele. Lembrando que o garoto pediu para se juntar à Divisão da Fé, Oscar decide perguntar o porquê. Afinal, ele acabou de passar por uma experiência horrível. Foi traído pelas únicas pessoas que amava e confiava. Então por que ele ainda quer se juntar a eles? Ah, e só pra deixar claro, a Divisão da Fé é a mesma coisa que a União, só muda o nome. Rowan abre o jogo. Diz que embora não confie totalmente na Divisão da Fé, sua intuição diz que Oscar é uma boa pessoa, com base na mana dele. O cara fica meio sem palavras. Um pirralho de 10 anos, chamando ele de puro e inocente é meio demais. Ele até comenta que confiar tanto assim na própria intuição pode ser o fim do garoto em situações futuras. Rowan argumenta que lê bem as pessoas, mas mesmo assim, Oscar avisa que não é tão simples colocar uma criança na equipe ou deixar ela interferir nos assuntos deles. Isso faz o menino questionar. Ele é inexperiente ou fraco demais pro padrão deles? Mas o vice-capitão interrompe, agora com um tom mais firme, e diz pra ele ouvir e ouvir bem.
Tem coisas na vida que são mais importantes do que talento. Só que esse tom forte mata o clima. E Rowan abaixa a cabeça, meio triste. Aí Oscar suaviza, dizendo que o problema não é ele. É que abrir exceção para um forasteiro é complicado. Além disso, ele é só um garoto. Mas Rowan, direto e esperto como sempre, solta uma pergunta que paralisa Oscar por um instante. A idade importa mais do que a capacidade de realizar algo? A pergunta bate fundo. Porque sim, Rowan mostra um talento de gênio para a idade dele. Derrotou 2 adultos, incluindo o Blake. Mas Oscar admite que, infelizmente, a união mede experiência pela idade, não por talento. Rowan então pergunta: "Isso me faz imaturo para vocês?" Oscar resolve testar o garoto. Diz que, a partir dali, vai encarar a conversa como uma entrevista. E a primeira pergunta é direta. Por que ele matou Edgar? Mesmo sem o homem representar perigo imediato, Rowan responde na hora. Edgar matou o diretor e a esposa dele. E parecia óbvio que ele seria o próximo. Se hesitasse, teria morrido. Oscar retruca, dizendo que ele ainda assim matou 2 homens. Talvez a raiva tenha influenciado. Rowan concorda. A emoção teve um papel forte e ele não tem medo de admitir isso. Mas também acredita que, às vezes, as emoções não atrapalham. Elas ajudam a ver com clareza. A base do julgamento dele era simples. Aqueles caras já tinham tirado muitas vidas inocentes. Não havia nada ali para ser salvo ou redimido. E ele também não tinha direito de deixar eles continuarem vivos. Oscar então pergunta se ele tinha o direito de matá-los. Rowan responde que naquele momento crítico, ele tinha o poder para fazer justiça, mas não quer fugir da realidade. Ele sabe que tirou vidas, e não tem desculpas para isso. Oscar pergunta se aquilo era realmente necessário. E aí vem a resposta mais fria de todas. Rowan admite que algumas pessoas são colocadas nesse mundo com o papel de execução. E com um olhar congelante, completa. A união existe por esse mesmo motivo. Nesse instante, Oscar vê algo a mais naquele menino. É verdade que a missão da união é agir conforme seus valores mais altos. Mas o objetivo real sempre foi construir um mundo de felicidade, risadas e paz. Um mundo seguro para as futuras gerações. Mesmo que esse ideal nunca seja completamente alcançado, é por ele que lutam. Esse é o verdadeiro propósito da união. Oscar internaliza isso. Fica impressionado com a clareza e profundidade das palavras do garoto. Então, decide abrir o jogo. Conta para Rowan sobre a Grave, uma organização maligna que ameaça todo o reino. Rethel é só uma facção dessa entidade maior. A primeira divisão da União está focada em destruir essas fazendas do mal. E, embora seja um processo lento e complicado, Oscar acredita que Rowan pode ser a peça que faltava. O garoto fica confuso com isso. E Oscar esclarece. Ele vai para a sede da União provar o próprio valor. Se conseguir, vai ser reconhecido como um deles. Por agora, que o vice-capitão só quer que ele alcance o nível que espera dele. Com isso, a reunião acaba. Do lado de fora, Oscar e sua equipe estão reunidos. Ele anuncia que as operações malignas do abrigo Dunton ajudavam diretamente os planos do grupo Rethel. Mas felizmente, a União chegou a tempo e destruiu a escuridão naquele lugar. A partir de agora, o abrigo vai voltar a funcionar de forma correta. E logo em seguida, Oscar dá o sinal para a divisão partir. Antes de ir, ele chama uma de suas subordinadas, Sienna. Dá a ela uma instrução importante. De cara, Rowan percebe algo curioso. Sienna, a subordinada de Oscar, tá irradiando ondas de mana azul ao redor do corpo. Oscar quer garantir que o menino chegue em segurança à União, e por isso ela vai ser a escolta dele. Sienna se apresenta como a responsável pelo Pilar da Fé, e avisa que a viagem vai levar pelo menos 2 semanas. Como o caminho é longo, ela pede para ele reunir o que for importante e levar consigo. Por sorte, ou por falta de posses, Rowan não tem nada útil para levar. Sienna avisa que ele não vai ter uma segunda chance, e até se oferece para tirar dúvidas. Rowan, sem filtro, pergunta mais sobre ela, e descobre que ela é uma elfa negra. Ele fica surpreso com a aura tão clara dela, já que sempre ouviu dizer que elfos negros tinham uma energia mais sombria. A garota estranha um pouco o comentário, mas Rowan logo pede desculpas. Ele só tá curioso. Afinal, ela é bem misteriosa. Sienna responde que talvez isso tenha a ver com a linhagem de sangue dele, mas não entra em detalhes. Logo, monta no cavalo, pronta para partir. Oscar se despede do garoto e Rowan, sempre gentil, deseja tudo de bom pro resto da equipe. Com isso, começa a jornada dele até a União. Pulando pra frente, agora é de noite e eles estão acampados. Sienna entrega para Rowan uma bainha pequena pra lâmina dele. Ele já estava curioso sobre o que ela estava aprontando, e agora descobre que era um presentinho. Rowan fica todo feliz e tenta chamá-la com formalidade, mas ela não gosta disso. Só que chamá-la de irmã mais velha também não soa certo. Então ele decide chamá-la de Sunbei.
já que em breve vão trabalhar juntos. Ao ver esse jeitinho brincalhão do garoto, a elfa negra até vira o rosto, meio sem graça. Enquanto isso, Rowan começa a brincar com sua habilidade de telecinese, fazendo a lâmina quebrada flutuar no ar. Sienna observa as habilidades dele, e o garoto lembra de quando o vice-capitão disse que aquilo era magia telecinética. Ela concorda, mas explica que esse é só o termo mais próximo. Na real, o poder de Rowan é diferente. Confuso, ele pergunta qual seria a definição mais precisa, e ela diz que é difícil dizer, porque parece ser algo único. Ele consegue manipular mana diretamente, sem usar encantamentos ou feitiços. É um tipo de poder divino, o mesmo que os elfos antigos, os primeiros antes das divisões de raças, usavam. Só de olhar a cor dos olhos de Rowan, ela já sabe que os pais dele não eram nada comuns. Ao ouvir a palavra pais, Rowan se perde em lembranças. No dia seguinte, ele e Sienna finalmente chegam na União, um lugar que mais parece uma cidade. Conforme caminham pelo local, ela explica que o lugar é dividido em duas áreas, residencial e comercial. Mas tem algo certo. Todas as raças vêm pra cá buscar recursos. É o lugar mais confiável e poderoso do continente. Não só pela estrutura, mas porque os mais fortes do mundo se reúnem ali. É por isso que a União é considerada a espada e o livro do continente. Um lar para guerreiros e magos que protegem o povo contra organizações como a Grave. Rowan enche a cabeça com essas informações novas, até que Sienna mostra pra ele a nova casa. Enquanto andam, são recebidos por Lazarus, o diretor do setor de gerenciamento da União. Ele se mostra curioso sobre o garoto e pede uma conversa particular. Os dois seguem para uma sala muito clara, tão iluminada que Rowan até repara internamente nesse detalhe. Sienna já tinha comentado que esse lugar era onde as forças militares se concentravam. Mas o que mais chama a atenção do menino é a aura de Lazarus. Brilhante, controlada, perfeita. Isso faz Rowan se perguntar quão forte aquele homem realmente é. O diretor, educado, pede a mão de Rowan e segura com as duas dele. Na hora, o garoto sente algo intenso. Lazarus estava manipulando mana de forma refinadíssima. Era o resultado final do mesmo tipo de coisa que Rowan vinha tentando fazer, só que muito mais avançado. E isso deixa o menino feliz. Saber que existem pessoas com esse nível de domínio é inspirador. Mas então os olhos de Lazarus caem sobre a moedinha que Rowan pegou da vice-diretora. O garoto explica que não roubou, só recuperou algo que era da avó dele. Era só um objeto que ele considerava dele por direito. O diretor então pede para ver o emblema. Mas quando Rowan tenta entregar, não consegue. Ele simplesmente não consegue mover a mão, nem o corpo. É como se os dois tivessem se conectado. O controle de mana de Lazarus era tão absurdo que parecia que seus corpos estavam entrelaçados. Rowan acreditava que se conseguisse resistir à pressão da gravidade e da mana ao mesmo tempo, talvez conseguisse se soltar. E foi exatamente o que ele fez. Quebrou o bloqueio usando essa técnica, o que deixou o diretor bem impressionado. Lazarus sempre teve curiosidade se esse tipo de habilidade existia, e ver Rowan em ação só confirmou isso de forma ainda mais absurda. Mas mesmo com esse feito, algo incomodava o menino. Ele achava que podia ter feito melhor. Afinal, tudo o que fez foi basicamente copiar o controle de mana do próprio diretor. E claro, Lazarus percebeu isso. Ao inspecionar o emblema, a mana do diretor oscilou pela primeira vez. E Rowan, afiado como sempre, percebeu na hora. Lazarus agradeceu ao garoto por ter mostrado algo tão valioso. Mas Rowan não deixou passar a oportunidade e fez uma pergunta direta. Queria saber se Lazarus era mesmo o homem mais forte da União. O diretor caiu na risada e negou, dizendo que era só um tiozão, ajudando a nova geração. Ainda se chamou de Guaxinim, mas Rowan, todo sério, ignorou a metáfora completamente. Querendo responder com sinceridade, Lazarus explicou que existem 7 capitães de equipe extremamente poderosos, além de um comandante que é uma verdadeira lenda. E claro, também tem o governador e a própria autoridade máxima da União. Comparado a esses nomes, ele se vê só como um guaxinim mesmo. Com as dúvidas respondidas, Rowan pede para poder visitar o diretor de novo caso tenha mais perguntas sobre a organização. Lazarus diz que será um prazer receber o menino, desde que ele marque horário. Pela primeira impressão, Rowan já gostou muito do diretor. Passou a classificá-lo como alguém bom e forte. Agradeceu o encontro, sentindo que tinha tomado a decisão certa em ir para a União. Logo depois, mostram para ele sua nova casa, a Academia da União. Normalmente, os filhos dos membros da União que saem em missão são enviados para estudar ali. É o lugar ideal para Rowan desenvolver seu talento. Afinal, em até 5 anos, ele pode virar alguém muito importante.
Só que Siena avisa, a academia não tem especializações, lá é tudo misturado. Espada, magia, artes marciais. Eles ensinam teoria básica e fundamentos essenciais. Só a ideia de ir para uma escola de verdade deixa Rowan radiante, e até Siena fica feliz por ele. Na parte seguinte, o foco vai para a academia. Nosso gênio Mirim aparece deslumbrante com o uniforme e pergunta se a mulher que o recebe é professora. Ao perceber que esqueceu de se apresentar, ela se identifica como Daphne, a chefe do setor acadêmico, e também professora de línguas. Ela entrega o cronograma das aulas e uma lista de matérias para ele escolher. As opções variavam desde tipos de mana e esgrima até coisas como astronomia. Rowan achou tudo tão interessante que simplesmente marcou todas as opções. Quando Daphne pegou a lista, ficou chocada. Avisou que seria muito difícil para ele acompanhar tudo isso e que reprovar podia virar um problema. Mas Rowan queria aprender tudo. A curiosidade dele era maior que qualquer obstáculo. Daphne explicou que ia ter tarefa demais e que a maioria dos alunos penava para acompanhar os estudos. Mas esse tipo de coisa era estranho para Rowan. Ele não entendia como estudar podia ser difícil. Ao ouvir isso, ela percebeu que estava lidando com uma criança completamente fora da curva. A maioria dos pequenos nem gostava de estudar. Mesmo assim, ela manteve a lista original e disse que eles iam para a primeira aula. Na cena seguinte, Rowan segue Daphne até a sala. Ele observa tudo com atenção e percebe de cara: os outros alunos têm mana muito mais densa que a dele. Ou seja, como ele já tinha imaginado, o problema estava no corpo dele, não na mana em si. Daphne apresenta Rowan como um novo aluno que entrou atrasado. E logo de cara, pede para ele se apresentar. Lembrando da experiência com as leituras no abrigo, ele sente algo familiar. Com a mesma elegância de antes, se apresenta de forma educada e esperançosa, dizendo que quer se dar bem com todos. Só com a voz dele, a professora já ficou emocionada. Esse menino é imparável, nem precisa de magia. Só a fala dele já toca o coração. Em seguida, Rowan vai pro lugar dele. Daphne começa a aula e avisa que vão ler a partir da página 24. E quem começa lendo é o Rowan, já que ele aprendeu a ler lá no abrigo. A professora fica super animada por ele começar. Mas, ao abrir o livro, Rowan percebe que é o mesmo que Amy usou para testar ele no abrigo. Mesmo assim, ele lê com um tom elegante e controlado. E, de novo, impressiona a sala inteira com a voz única que tem. Por um instante, Rowan se irrita só de associar aquele livro à garota que traiu ele. Amy, no fim das contas, era parte do grupo Hethel. Mesmo assim, no fundo, ele ainda quer ouvir o lado dela. Quer entender o que ela realmente sentia por ele. Porque mesmo tão novo, o garoto já sabe que as pessoas são bem mais difíceis de entender do que qualquer livro. Quando termina a leitura do trecho, a sala inteira explode em aplausos. Até a professora Daphne está completamente encantada com o garoto e parabeniza pela entrada de um aluno tão talentoso. No fim da aula, Rowan descobre que já tem fãs. Alguns colegas comentam que a Daphne quase nunca se impressiona com ninguém, mas as palavras dele tinham tanta vida, tanta emoção, que foi impossível ignorar. Mas nem todo mundo estava no time dos admiradores. Uma garota de cabelo curto e olhos verdes observa ele em silêncio. E na hora, Rowan reconhece. É a mesma garota da visão que teve lá atrás. O nome dela? Sophie Poble. Ela se apresenta como a presidente da turma e representante dos alunos. Eles apertam as mãos e Sophie pergunta qual disciplina eletiva o garoto escolheu. Rowan responde que se interessou por esgrima. Sophie, olhando para o punhal que ele carrega, comenta que talvez ele esteja querendo virar um membro da União. Pode até ser verdade, mas Rowan, com sinceridade, lembra que na hora de escolher as matérias, ele nem pensou nisso, só queria estudar tudo. Agora, porém, bateu a curiosidade. Será que esgrima é necessária para entrar na União? A pergunta parece meio estranha para Sophie, que olha para ele com uma expressão esquisita. Rowan fica na dúvida se falou alguma besteira. Rowan concorda que aprender magia realmente não é fácil, mas agora ficou curioso sobre esse tal professor. Na cena seguinte, os alunos chegam todos juntos ao campo de treinamento, onde o instrutor já está esperando. De repente, todos saem correndo na direção do cara, e Rowan, sem entender nada, fica parado por um segundo. Só que o mais chocante não é isso, é o jeito como eles usam mana para correr. E isso já é mais do que motivo suficiente para o garoto fazer o mesmo. Mesmo começando atrasado, Rowan dá um verdadeiro show e passa por todo mundo como se fosse vento, deixando até a presidente da turma, Sophie, de boca aberta. Ela percebe na hora. A velocidade dele é absurda, completamente fora do normal. O garoto toma a dianteira com um sorriso no rosto e desafia todos a tentarem alcançar ele.
Ver os alunos pirando com o novo colega deixa o instrutor meio nervoso. Ele não consegue acreditar que um molequinho com aquele tamanho tem aquela velocidade. Fica curioso e o bastante para querer observar o garoto de perto. No fim da corrida, todo mundo tá acabado, menos o Rowan, que tá inteiro e feliz de ver que os colegas também sabem usar mana como ele. Enquanto a galera recupera o fôlego, Sophie encara Rowan de longe. Ela tá em dúvida se esse moleque é realmente humano. Como assim o garoto deu volta neles e ainda tá de boa? Rowan percebe o olhar dela e pergunta com um sorrisinho: "Gostou da corrida?" A garota se assusta e, por dentro, já decidiu que ele só pode ser um demônio. Depois do descanso, o instrutor finalmente se apresenta como Diego Sanches, mestre de esgrima e responsável pelas aulas. Rowan fica animado de estar sob o cuidado dele. A primeira atividade: cada aluno deve pegar sua espada de madeira. Só que depois daquela corrida, ninguém tá muito empolgado. Estranhamente, Rowan continua parado. Diego estranha a hesitação e pede para ele se mexer, mas o garoto tá paralisado. O medo da espada bate forte, por causa das memórias com Blake. O instrutor percebe isso na hora e tenta tranquilizar o garoto. Explica que a espada é só uma ferramenta, não importa a intenção dela, e sim o caráter de quem a segura. Por isso, ele quer que Rowan encare esse medo de frente. Esse discurso bate fundo no garoto. Ele percebe, se Blake tivesse usado um cajado em vez de uma espada, ele teria medo de cajados. Ou seja, o problema não é a arma. Ele se aproxima e pega a espada de madeira, aceitando que não quer ser um mestre da espada, mas também não vai fugir dela. Diego observa o jeito como o menino segura a arma. Técnica incrível. O instrutor então avisa que vão duelar em duplas. A ideia é que cada um use seu estilo para dominar o outro. E a primeira dupla é Rowan e Sophie. Uma escolha que surpreende os dois. A galera logo comenta: Sophie deve ganhar fácil, já que vem de uma família famosa por sua habilidade com espadas. O instrutor dá o sinal e o duelo começa.